Fala, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da gente estar oferecendo também alimentos alternativos na ração das galinhas. Por exemplo, o alimento verde. Aqui a gente tem alguns pés de moringas. A gente já fez aí dois cortes neles para justamente utilizar eles aqui como alimentos verdes para as galinhas aqui que estão presas nos nossos piquetes. Eles vão servir também de fazer sombra aqui durante o verão na beira da cerca. A gente está fornecendo aqui a folha ou então palha de banana para elas. A gente tem aí pelo menos 2 vezes na semana como oferecer para elas aqui essas palhas de banana para elas comerem. Então, sempre a gente tem um tempo livre, a gente vai lá e corta aqui da nossa plantação folhas de banana para elas. Por quê? Como vocês estão vendo, as galinhas ficam um cercado reduzido. Então elas têm aqui um espaço, mesmo que ele seja grande, ele não vai ser o suficiente para a gente manter dentro desse espaço uma plantação de capim, oferecer algumas outras folhas verdes aí nativas para elas. Como, não sei se vocês sabem, as galinhas, elas têm como descendência a naturalidade. Então elas eram animais silvestres até elas serem domesticadas. E elas comiam o que na natureza? Folhas, insetos, raízes verdes, raízes de plantas, frutos e alguns grãos que elas achavam aí durante o passeio delas pelas florestas. Então é importante que a gente mantenha aí o comportamento delas parecidos com o que elas têm como instinto. Então ela tem os instintos de comer plantas verdes. É tanto que nessa região aqui que a gente tem agora o cercado das galinhas, eles eram como aqui fora, cheio de capim, algumas árvores, gramas e também frutíferas. E hoje ele está totalmente assim, só com as árvores um pouco mais altas, então plantas que elas não gostam do sabor delas. E esse verde serve para aqui. Ele serve para complementar a ração que a gente vai estar oferecendo para elas aí durante o dia. Ele vai servir para complementar a parte de fibras, a parte de beta-caroteno, cálcio, alguns nutrientes que em alguns grãos a gente não vai encontrar. E vai ajudar em quê? Na saúde imunológica delas, na parte de casca do ovo, na gema do ovo pela presença do beta-caroteno. Então também a cor verde, a coloração vai ajudar na parte de coloração da gema, assim como alguns outros alimentos de outras cores também vai oferecer aí um benefício nessa parte também. Além disso, vocês veem aí que quando elas estão comendo verde, elas desestressam. Elas acabam quitando aí intestinas na parte de beliscar, comer, ciscar, pinicar essas plantas. E isso faz com que elas acabam que reduzindo, principalmente nas aves que vivem presas em cercados, ou então em ambientes mais pequenos, ou então dentro da cidade. É importante que o dono ofereça isso. Ele evita com que aconteça o canibalismo, que é que as aves comam as penas dos outros, ou então fiquem agredindo as aves que estão ali dentro do seu piquete. E aí vai fazer com que as aves ali que convivem com elas percam penas, se machuquem, fiquem aves aí desnutridas também, por conta aí do medo aí de se alimentar durante esse período, porque as outras vão estar agredindo elas. Então isso aí também é um ponto muito positivo. O alimento verde, ele também vai diminuir e muito os custos com a ração. Os grãos hoje, como a soja, o milho, e entre outros, eles estão com preço mais altos. E aí, sempre que a galinha ela precisa comer da ração fornecida através de grãos, ela vai estar oferecendo um custo. E se a pessoa tem como opção oferecer o capim, como a gente oferece aqui,
plantas regionais aí para ver se elas estão comendo, o resto de verduras, hortaliças, a folha de bananeira, entre outros. Isso vai diminuir também os custos, porque vai complementar uma parte da alimentação e elas vão diminuir um pouco aí o consumo de ração. Lembrando que essa planta, o alimento verde, ele não pode substituir a parte da ração na dieta das galinhas, que geralmente ali é entre 115, 110 gramas até 130 aí para algumas aves durante o dia. Ele complementa, mas não pode substituir isso, certo? Então ele serve para isso também. A gente oferece, claro, também parte da dieta das nossas galinhas poedeiras, a ração não, alimento verde. Aqui nesse piquete a gente tinha um pasto de capim e infelizmente com a presença das aves e também por conta do nosso solo ele ser muito complicado na questão de nutrientes, e a presença dessas pedras aqui constantemente, ele atrapalha com que o capim ele brote com mais facilidade nesse local onde ele vai estar sempre sendo agredido, mesmo que a gente tenha repartições. A gente tem 3 repartições aqui nessa área aqui das galinhas poedeiras, e mesmo assim ele não é o suficiente, mesmo com a repartição, a parte de irrigação durante o verão, não é o suficiente para manter o piquete cheio de capim, justamente porque a gente tem a quantidade boa aqui de aves, quantidade um pouco alta, e essas aves elas precisam ir de vez em quando aqui para esses piquetes. Um lado positivo é que durante esse período que a gente está com as aves presas ou dentro do barracão ou aqui em apenas um piquete, a gente pode estar recuperando o outro. E a gente oferecendo folhas verdes, bananeira, então o próprio caldo da banana, como a gente também oferece, resto de hortaliças, isso vai favorecer com que a gente ganhe tempo para a recuperação do outro pasto. Então a gente pode manter elas presas em um local, dando abertura só para uma parte do piquete, enquanto a gente recupere outros. E não vamos perder assim também esse complemento na ração. Se a gente pode oferecer o capim, tirando em outras partes, ou então a própria folha da bananeira, isso vai favorecer nessa questão. E aí vocês podem ver que a folha da bananeira está quase acabando aqui já. A gente oferece isso aqui quase que diariamente, a folha da banana, ou a moringa, ou algum pedaço de capim, parte de capim plantado em outras regiões, ou então até próprio aqui no pasto ali embaixo, para a alimentação dessas galinhas. E justamente aqui também para melhorar a questão da saúde da casca dos ovos dessas galinhas e também a coloração na gema delas. É extremamente importante isso também, tá? Para os pintinhos na cidade, eles estão aqui num espaço também reduzido, tem um estresse nessa questão. A gente também oferece o verde para eles, justamente para diminuir a questão de estresse, evitar a questão do canibalismo aqui entre essas aves nesse tamanho, de favorecer o desenvolvimento de penas e também a questão de crescimento deles também de forma saudável. Aqui a gente ofereceu como forma de verde a folha de couve. A gente ofereceu aqui agora há pouco, ó, só basta ter algum animal com a idadezinha um pouco mais avançada que saiba comer, que a gente ensine para eles comer essa parte verde, que ele vai ensinar para os outros também. Então eles acabam aqui comendo essa folha também totalmente. Isso com certeza vai resultar em animais mais saudáveis aí durante a sua vida e animais mais felizes.